Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Fernando trazendo aqui mais um vídeo de matemática abordando os descritores do SAEB e SPAES da matriz de nono ano, tá ok? Para a aula de hoje, a gente está trazendo do SAEB o D29 e do SPAES é o D18. Diz assim: resolver situação problema envolvendo a variação proporcional entre grandezas direta ou inversamente proporcional. Só lembrando que nesse vídeo a gente vai estar abordando apenas a regra de 3 simples, isso direto e inversamente proporcional. Pessoal, antes da lista de exercício, eu trouxe aqui algumas definições para a gente ver. Onde diz o seguinte: a regra de 3 simples é uma proporção entre duas grandezas. Por exemplo, consumo e valores a ser pago. Estas são as duas grandezas. E eu já estou afirmando que são grandezas diretamente proporcionais. Mas por qual razão? Quando eu falo de consumo, eu estou falando do consumo de água, estou falando de um consumo de energia. E aí perceba que quanto maior o consumo, maior vai ser o quê? Vai ser o preço que eu vou estar pagando, ok? Da mesma forma, uma vez que eu diminuo este consumo de água ou de energia, automaticamente o meu valor que eu vou pagar também diminui. Ok? Então, qual a definição para grandezas diretamente proporcional? Como já expliquei, a primeira grandeza que eu tenho é consumo. Uma vez que ela aumenta, a outra grandeza, no caso aqui, valor a ser pago, também aumenta. Ou então, quando eu pego o meu consumo e diminuo, não é? Está aqui a setazinha indicando para baixo, o valor a ser pago também vai diminuir. Ou seja, é quando é no mesmo sentido. Quando uma aumenta, a outra aumenta, ou então quando uma diminui, a outra também diminui. Ok? E então, como é que ficaria essa proporção? Estou trazendo aqui o C, representando consumo, ok? E o P, representando o valor a ser pago. Vamos aqui supor, né, que o primeiro valor que eu tenho aqui para X, os 3. 3 o quê? Vamos colocar como 3 metros cúbicos, né? Em uma conta de água, eu consumo 3 metros cúbicos e pago R$ 48, né? Perceba que eu já tenho aqui uma relação. Eu, consumindo 3 metros cúbicos, eu pago R$ 48. Uma vez que eu consumir 12 metros cúbicos, quanto eu pagaria em dinheiro? Um outro detalhe aqui muito importante é você observar as colunas. Ó. Perceba que esta coluna é a coluna do consumo e aqui é a coluna do valor a ser pago. Tá? Eu expressei isso aqui em número. Ó. Sempre vai vir 3 números e uma variável para você determinar. E logo no início, eu já expliquei que nesse caso, né, nesse caso aqui, nós temos aqui duas grandezas diretamente proporcionais. No caso das grandezas diretamente proporcionais, simplesmente você multiplica em forma de x. No caso, essas duas setas vermelhas que apareceram, elas indicam que as duas grandezas elas crescem ou diminuem proporcionalmente, tá certo? Multiplicando aqui. Antes de eu fazer essa continha de multiplicar, eu percebo que aqui, ó, eu tenho uma fração, ok? Ou uma razão, como queiram chamar, e eu posso simplificar. Ó. 3 dividido por 3, eu vou obter uma unidade, não é? 12 dividido por 3, eu vou obter 4. Esta fração 1 quarto, ela é uma fração equivalente a esta 3 para 12 avos, ok? E aí eu vou colocar aqui uma igualdade e vou repetir 48
W. E aí, como aqui já está explicado, bem definido, né? Eu vou multiplicar em forma de x. Ó. 1 vezes W é o próprio W. Quanto dá 48 vezes 4? 48 vezes 4. 4 vezes 8 são 32. Vai 3. 4 vezes 4 são 16. 16 com 4, eu vou ter 19. Minha resposta seria R$ 192. Lembram do exemplo? Qual foi a linha de raciocínio que foi explanada? Para uma pessoa que gasta 3 metros cúbicos de água, ele precisa pagar R$ 48. Para uma outra pessoa que consome 12 metros cúbicos de água, ele vai pagar quanto em reais? R$ 192. Vai aparecer sempre nessa linha de raciocínio. 3 valores e uma variável. Vamos para o próximo. Aqui nós já estamos trazendo um exemplo de grandezas inversamente proporcional. Quem são as duas grandezas? Isenção direto ou inverso, tá? Velocidade e tempo. O que é que ocorre? Em uma determinada viagem, se eu aumento a velocidade, o maisinho aqui já está falando sobre isso e a seta indicando para cima, o que que ocorre com o meu tempo? Ele vai diminuir. Se eu tenho um percurso para percorrer, uma vez que eu aumento a velocidade, eu chego em menos tempo, ok? Ou o inverso, não é? Se eu tenho um percurso para ser percorrido, se eu diminuir a velocidade nesse percurso, eu vou levar mais tempo. Percebam que nesse caso, as setas ficaram uma para cima e a outra para baixo, dando aí a definição de duas grandezas inversamente proporcionais. Para o V e o T, representando novamente aqui a velocidade e o tempo, vamos dizer que esse x seja uma velocidade aí de 90 km por hora, velocidade média. Se eu tenho uma velocidade de 90 km por hora, eu vou fazer esse trajeto, vamos dizer, em 1h30. Se eu aumentar essa velocidade de 90 para 100 km, o que que acontece com o meu tempo? Eu vou fazer em menos tempo de 1h30. Mas aí, quanto seria? Eu só sei que é menos de 1h30. Mas quanto seria para chegar no valor? Usa-se a mesma linha de raciocínio lá do exemplo anterior. Estas setas vermelhas, uma para cima e a outra para baixo, indica a questão de ser inversamente proporcional. E o que vai mudar é que quando eu for multiplicar, percebam que no exemplo anterior foi no formato de x. Nesse caso, a gente vai multiplicar na horizontal. Então, é muito importante isso. Antes de resolver qualquer problema, primeiro, identificar quem são as duas grandezas. Depois, se são diretamente proporcional, você multiplica no formato de x. Se são inversamente proporcional, uma subindo e a outra descendo, você vai montar a proporção e vai multiplicar, só que na horizontal. Agora vamos resolver aqui alguns itens. Primeiro item. Uma cidade litorânea irá realizar uma obra de alargamento na faixa de areia da praia. Então, qual é a obra? É um alargamento na faixa de areia da praia. Ok? A empresa responsável pela obra irá utilizar uma embarcação para transportar areia para a praia, transportando 10.000 metros cúbicos. Os primeiros dados já estão aparecendo. 10.000 metros cúbicos de areia por dia. Essa empresa concluirá o alargamento de toda a orla em 60 dias. Tá? Vamos aqui anotar.
são 10. Vou colocar aqui, ó, que é metros cúbicos, né? E vou colocar aqui, ó, entre parênteses, 1000, para ficar mais fácil o cálculo, né? No caso aqui, a grandeza é metros cúbicos, né? Em milhares, e são 10, tá ok? A outra grandeza é o quê? Número de dias. Eu também já tenho lá na frente, ó. Coloca aqui, ó, número de dias. Tenho quanto aqui, ó? 60, né? A empresa decidiu, então, executar essa obra fazendo o mesmo transporte, só que agora, ó, ela está aumentando a quantidade diária, né, do transporte. Em vez de 10, ela vai levar 12 diariamente, né? 12 o quê? 12 metros cúbicos, né? 12 milhares por dia. Com essa decisão, essa obra deverá ser concluída em quantos dias? Primeira coisa, a gente precisa analisar aqui se as grandezas são diretas ou inversamente proporcional, para saber se eu vou multiplicar aqui em forma de x ou vou multiplicar na horizontal. Ela estava transportando, para cumprir a obra, né, a missão dela, 10.000 metros cúbicos. Então, essa empresa por dia ela vai aumentar. Ela vai passar de 10 para 12. Aí eu pergunto, uma vez que eu começo a transportar mais material por dia, a tendência é eu terminar isso em menos tempo, né? Então, se eu aumento a produtividade por dia, né, nesse quantitativo, o que vai ocorrer aqui no quantitativo de dias? Vai diminuir. Coloquei a setazinha para cima, estou colocando aqui o sinal de mais, tá ok? Porque eu aumentei essa produção e evidentemente que essa empresa ela vai fazer em menos de 60 dias. Com isso, já fica claro aqui, ó, que eu vou conseguir um resultado aqui que eu desconheço. Vou botar aqui um X, tá? Eu não sei ainda quanto é, mas eu já sei que é menos de 60, ok? E com isso eu também já sei que, como são grandezas inversamente proporcional, eu vou multiplicar na horizontal. Então, eu vou aqui só para facilitar a minha vida, simplificar esses valores, ó. Eu tenho 10 e 12, eu vou simplificar por 2, para ficar ainda mais fácil para mim. 10 dividido por 2, eu vou obter aqui 5 unidades. 12 dividido para 2, eu vou obter 6 unidades. E aí eu vou aqui igualar, que é uma proporção, e vou repetir, ó, 60 para x. Lembram como é que eu devo multiplicar? Na horizontal. Por que razão? São grandezas inversas. Então vamos lá. 6 vezes x, 6x. 5 vezes 60. 5 vezes 6 são 30. Vou acrescentar só mais um zero, né? Me gerou aqui uma mini equação. Eu tenho aqui uma multiplicação. Eu trago dividindo, né? O segundo membro, 300 dividido para 6. E vou obter aqui esse resultado. Fazendo aqui rapidinho uma continha, né? 300 dividido para 6. 30 dividido para 6 eu vou obter 5. 5 vezes 6 são 30, para 30 nada. Baixou o zero aqui, colocou o zero lá. Eu obtive aqui o que, ó? 50. No caso aqui, essa minha grandeza é a grandeza barra coluna dias. Como eu havia dito no início, a gente não sabia a quantidade, mas já sabia que era menos de 60, não é? Porque a empresa ela aumentou a produtividade por dia. Então, minha alternativa correta fica sendo a alternativa B de bola, 50 dias. Vamos para o item 2. Margarida gastou 10 quilos de limão para fazer 30 litros de limonada. Eu estou trazendo aqui, ó, 10 quilos de quê? De limão. Já posso até anotar aqui, ó, quilogramas. Margarida utilizou 10 quilos e fez o quê? 30 litros de limonada, né? De suco. Vamos colocar aqui assim, né? Suco, tá? 30 litros.
Suco, eu vou colocar aqui um Lzinho, suco em litros. Não é? Continuando. Mantendo essa proporção, quantos litros, ou seja, aqui, ó, litros, quantos litros, vou colocar aqui uma variável qualquer, né? Já sei que está pedindo ele. Quantos litros de limonada Margarida poderá fazer com 50 quilogramas de limão? Quilogramas, 50. Ó. Perceba que se eu utilizei 10 quilos, eu fiz 30 litros. O que é que ocorre quando eu aumento a quantidade de quilo? Eu vou também aumentar a produtividade de suco em litros, né? São duas grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais quilos eu tiver, mais suco eu vou obter. Nesse caso, eu vou estar efetuando essa multiplicação aqui em forma de x. Eu posso simplificar aqui também, ó. Isso aqui é uma fração. Eu simplificando por 10, ó, eu corto aqui. Eu vou ficar com 1/5 igual a 30 para y. E aí aqui, como eu já identifiquei como devo multiplicar, 1 vezes y é o próprio y. 5 vezes 30, 5 vezes 3, 15. Acrescenta-se um zero. Eu vou obter aqui 150 litros. De quê? De suco, né? Trabalhando com 50 quilos. Qual seria a minha resposta? Alternativa D. E vamos de questão número 3 e última. Né? 2 pedreiros constroem um muro em 15 dias. 3 pedreiros constroem o mesmo muro em quantos dias? Primeira coisa, quem são as duas grandezas? Vamos lá? Primeira grandeza, já está dizendo bem aqui, ó. 2 pedreiros, né? São pessoas, vou colocar aqui, ó. 2 pedreiros. O que mais? A outra grandeza será dias, né? Número de dias. Eu tenho quantos dias aqui, ó? 15. Ele diz que 2 pedreiros constroem um muro em 15 dias. Depois ele diz, e se eu aumentar esse número para 3 pedreiros? Eles vão construir o mesmo muro em quantos dias? Aí aqui eu posso colocar qualquer letra, tá? Vou repetir aqui o X novamente. Perceba que como eu quero aqui executar uma obra, uma vez que eu aumento o número de pedreiros, eu vou diminuir o tempo da minha obra, não é? Novamente, grandezas inversamente proporcionais. E aí, para que serve essa interpretação? Para a gente entender que a gente vai multiplicar na horizontal, ok? Então, trazendo para cá e organizando, eu vou ter 2/3 igual a 15 para x. Resolvendo 3 vezes x, 3x. 2 vezes 15, 30. Isolando aqui o x, eu vou obter 30 para 3. Resposta, 30 dividido para 3, 10. 10 dias. Como eu havia dito, eu não sabia ainda quanto era o valor de x, mas eu já sabia que ia ser em menos dia. Por que razão? Eu aumentei o número de profissional, então eu vou fazer em menos tempo. Meu gabarito fica sendo alternativa B. Galera, espero ter contribuído, espero ter ajudado. Forte abraço. Dá aquela força pra gente. Curte, compartilha, se inscreve em nosso canal e até uma próxima oportunidade. Valeu?